com o nosso Pai Maior, com o nosso Mestre Jesus e toda essa espiritualidade amiga com quem podemos sempre contar, todos sempre dispostos a nos auxiliar, a nos esclarecer. Então, que possamos mais uma vez pedir para que conosco estejam, nos facilitando os raciocínios, nos estimulando as mudanças necessárias, o nosso aprimoramento, e que dessa forma possamos estar cada dia mais confiantes, mais seguros da jornada que estamos trilhando e em que direção ela está nos levando. Então, Senhor, agradecemos imensamente por todas as bênçãos, todas as dádivas, todos os aprendizados, e que a cada dia possamos estar mais compromissados, mais responsáveis pela condução da nossa vida. Fique conosco, nos auxilie sempre. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite, gente. Então, como vocês viram, né, o tema da palestra de hoje começa com uma pergunta. Eu acho tão engraçado quando começa com pergunta, principalmente quando a gente já sabe a resposta, não tem como ter dúvida, mas mesmo assim, essa pergunta deveria ser sempre formulada para nós e para todos, né? Então, quando você vê assim, mudar apaga o passado, a gente pode até esquecer desse mudar, mas vocês já pensaram em alguma coisa que pode apagar o passado? Sabe assim, tipo uma borracha? Vou apagar e aí aquilo que eu fiz de errado vai deixar de existir. Ninguém vai saber, ninguém vai me cobrar nada, ninguém vai lembrar do que eu fiz. Mas aí, vamos dizer que isso daí fosse possível, né? Vamos dizer que existisse essa possibilidade. Mas já pensou se a gente apagasse do passado coisas que são tão relevantes na vida da gente? Sabe? Coisas assim que marcaram e que faz todo sentido, que faz a gente se alegrar, se sentir recompensado, motivado de continuar vivo. Cada um de nós, se parar para pensar, vai ter muitos motivos para se alegrar, pensando nas coisas de um passado, que pode ser um passado que foi ontem, ou um passado sei lá de quando, uma memória que talvez a gente nem saiba de quando que é, e pode ser também um passado que realmente mostra que erramos, que nos equivocamos, que não soubemos fazer de uma forma melhor. Mas nem por isso significa dizer que nós tenhamos que apagar. Porque já pensou se a gente não lembrasse desses erros? A gente iria cometê-los de novo, e de novo, e de novo. E aí ia ser um ciclo sem fim. Porque os erros, eles são uma das formas mais eficazes, né? Uma das formas mais eficazes, quer dizer, de fazer com que a gente registre de uma forma muito positiva um aprendizado. A gente lembra, por exemplo, em época de escola, de uma nota muito baixa que a gente tirou. E aí a gente fica depois pensando o quanto que a gente teve que estudar para repor aquela nota e como foi exaustivo e tudo mais. E talvez a gente não se recorde quantas boas notas nós tiramos em tais períodos, em que momento que foi, porque o erro faz parte da nossa jornada evolutiva. Aí tem um complemento aí nesse tema, que é sobre a responsabilidade diante dos nossos atos.
Quando a gente fala em responsabilidade, a palavra já não é muito pequena e ela já traz assim um peso, né? Porque quando você se diz responsável, é algo que te traz um- uma forma de você não se esquivar. Sabe? Aquilo que, nossa, não tem jeito, é de minha responsabilidade, sou eu que vou ter que fazer. Aí já dá um cansaço só de pensar, né? Mas a intenção hoje é a gente tentar conversar sobre responsabilidade, mas de uma forma mais suave, mais leve. E aí eu fiquei pensando, quando que a gente começa a se responsabilizar? E aí, quando a gente para pensar também na nossa infância, tem um tempo, aí varia de família para família, em que os nossos pais fazem tudo por nós, né? Nos dão banho, trocam nossas roupas, nos dão comidinha na boca, nos colocam no colo para dormir, fazem tudo, 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 tudo por nós, felizes da vida. Aí chega um momento que eles começam a passar algumas coisinhas para gente, ó. Agora tá na hora do seu banho. Aí você tem que ir sozinho pro banho. Tem que escovar os dentes. E você tem que começar a aprender a escovar os dentes sozinho. Tem que arrumar a cama. E aí você já sabe que é mais uma responsabilidade. Tem que guardar os brinquedos. Tem que estudar. As coisas começam a serem introduzidas na nossa formação, né? Na nossa educação, melhor até. Porque os nossos pais, eles desejam não só que a gente seja independente, mas também que a gente amadureça, que a gente se torne pessoas de caráter, pessoas responsáveis. Ai, qual outra palavra? Pessoas que sabem o porquê das coisas. E na grande maioria das vezes, a gente aprende as coisas e algumas a gente nunca mais questiona. Por exemplo, né? Escovar o dente, tomar banho. Quem aqui questiona? Ai, tenho que tomar banho hoje de novo. Ai, vou ter que escovar os dentes outra vez. A gente não faz mais isso, porque de alguma forma a gente assimilou isso tão bem que a gente não chama mais isso de responsabilidade, porque isso, de certa forma, se tornou um hábito, se tornou algo que nós fomos disciplinados a fazer e que não pesa. Eu não fico de mau humor só porque eu tenho que tomar banho. Às vezes eu posso estar cansado, mas o banho a gente sabe que até ajuda nisso. E escovar os dentes, eu acho que nenhum de nós aqui fica revoltado de perder uns minutinhos ali para escovar os dentes. Essas são as coisas que a gente assimilou tão bem, que a gente compreendeu o porquê da necessidade, que a gente vai assim quase que no automático. Não tem o que questionar. Tem que tomar banho, tem que escovar os dentes e tá tudo certo. Só que tem algumas coisas que a gente ainda não assimilou, não trouxe isso para uma formação de um hábito nosso. Aí, por exemplo, ai, menino, por que você não arrumou a cama? Ah, mãe, eu estava atrasado e ia perder a hora. Ah, mãe, porque tinha jogo e eu queria ir jogar bola. Ah, aí é a hora que a gente começa a dar as nossas desculpas. É a hora em que nós começamos a arrumar assim um álibi. Ai, não fiz porque fulano não deixou. Ah, não fiz porque fulano me atrapalhou. Ah, não fiz porque aí eu vou arrumando motivos. Quando eu faço isso, eu olho para aquela atividade que eu teria que fazer, que seria de minha responsabilidade,
como se ela fosse uma obrigação. Então, eu ainda não assimilei aquilo de uma forma suave, tranquila, a ponto de realizá-la sem problema. Então, a gente começa a criar obstáculos às coisas que a gente não está com vontade de fazer, desculpas para não fazer. Então, a gente começa a procrastinar, a gente começa a se colocar como vítima. Ai, não fiz porque não sei o que, não sei o que lá. E aí eu vou inventar um monte de histórias para que aquilo que eu não estou ainda bem esclarecido da importância, eu me responsabilize. Sabe aquelas coisas que a gente sabe que tem um prazo? Tipo assim, ó, você tem um mês para entregar isso. Um mês? Daqui a pouco eu faço. Depois eu faço. Ah, faltam 15 dias. Ah, falta uma semana. É amanhã. Aí você vai e começa a fazer correndo. Por quê? Porque aquela atividade, aquilo, de alguma forma não despertou em você a relevância que aquilo tem. Eu sei que eu estou falando de um modo bem genérico, tá? Aí eu sei que tem coisas que realmente são chatas, tipo fazer uma declaração de imposto de renda, umas coisas assim que são meio desgastantes, mas o que eu estou tentando dizer é que se a gente não rejeitasse tanto determinadas coisas que a vida nos traz e que são de nossa responsabilidade, essa responsabilidade, ela poderia ser muito mais suave. Bem, essa introdução que eu dei é para a gente olhar também um pouco agora para essa questão do livro que a gente está seguindo, né? Então, a gente está com o livro Para Sempre Irmãos, como foi falado, nós estamos no capítulo 8 e capítulo 9. E o momento relatado nesses capítulos, ele é muito significativo, porque é um momento em que marca a vida de muitos dos personagens, principalmente a vida do Marcos. Por quê? O Marcos vinha com um comportamento em que ele se sentia vítima da família, como se ele tivesse sido rejeitado pela mãe, pelos irmãos, em favor ou por causa do padrasto que acabou entrando na família. E com essa maneira que ele escolheu enxergar, ele se afastou da família. Então, ele não tinha mais contato com eles. E nesse capítulo, ele foi solicitado, ele foi chamado, ele foi avisado de que a sua mãe estava doente. Mas ele, dentro do que ele havia escolhido como justificativa de estar distante dele, ele não deu a devida importância a isso. E acabou que a sua mãe estava realmente com uma doença mais séria e veio a falecer. E quando ele soube disso, ele realmente se sentiu muito mal. Aí o remorso chegou. E aí ele, com esse sentimento que ele não sabia lidar, acabou trazendo até mais algumas dificuldades, porque ele não conseguiu se despedir da mãe como gostaria. Gostaria, mas nem sabia que gostaria, né? Ele só ficou sabendo que ele gostaria depois que a mãe desencarnou. E acabou tendo um outro episódio em que o seu irmão, para defendê-lo,
acaba recebendo um golpe de faca que também vem a falecer. Então, não bastasse a situação dele se sentir com remorso por não ter se despedido devidamente da mãe, ele também se sentia culpado pela morte do irmão e com os pensamentos muito confusos, muito, é, uma vibração muito baixa, ele acaba indo atrás daquele que ocasionou a morte do irmão e acaba assassinando o assassino do irmão. Então, todas essas situações, elas são fruto de uma não vigilância de pensamentos, uma não vigilância de sentimentos. E o que a gente está buscando compreender agora é essa responsabilidade que nós temos pelos nossos atos. E todos os nossos atos, todas as nossas ações, elas se originam primeiramente no nosso pensamento. Então, quando nós começamos a ter um pensamento, e esse pensamento, ele não passa por um filtro, ele não passa por um crivo nosso, ele vai se mantendo ali, se estabelecendo, trazendo sentimentos. Então, vamos pegar o exemplo do Marcos. Marcos não aceitou bem a ideia da sua mãe casar novamente. Por quê? Porque ele tinha um apego muito grande ao pai e achava que a mãe, estando se possibilitando ter um novo companheiro, estava, de certa forma, traindo a memória desse pai. Foi um pensamento que ele teve que, como a mãe confirmou o novo casamento, ele foi alimentando e um sentimento de descontentamento, um sentimento de revolta, um sentimento de não aceitação, o dominou a ponto dele se isolar da família e ainda assim se sentir desprezado por ela. Se esse sentimento que foi alimentado a partir deste pensamento não vigiado, não bem esclarecido, não tivesse permanecido, ele talvez tivesse se dado a chance de trazer novas reflexões, de entender a relevância de manter os laços afetivos com a mãe, a quem ele amava muito, os irmãos, e aí tivesse tido uma oportunidade de fazer de forma diferente. Bem, quando o Marcos sai de casa, eu estou dando um pouquinho mais de ênfase na história para que a gente possa trazer para a nossa realidade, né? Quando o Marcos sai de casa, porque ele não queria conviver na mesma casa com o padrasto, se sentindo rejeitado, né, pela família, ele começa a ter vínculo com um amigo que é o Henrique, e ambos não tinham, assim, responsabilidade nenhuma com trabalho, com alguma coisa que fosse realmente relevante. Eles tinham o tempo todo ocioso, ficavam mais em bares, bebendo. A partir do momento que ele perde o auxílio desse amigo, ele é intimado de uma certa forma pelo pai do Henrique, que é se não me, acho que é Horácio, a começar a trabalhar. Então ele mudou, ele parou de ficar só na gandaia, vamos dizer assim, e começou a encarar um trabalho braçal mesmo na fazenda e tudo mais. Então, mudar é possível para todos nós. Todos nós podemos mudar, desde que a gente entenda a necessidade. O que que fez Marcos mudar? Ele entendeu que se ele não começasse a trabalhar, se ele não tivesse
um novo comportamento, ele não teria onde morar, ele não teria o que comer, porque ele não via uma outra saída. Só que nós não precisamos sempre ser tão, ir tão ao extremo. Esperar que as coisas fiquem assim de um tal jeito que a gente não se veja sem outra saída. Se todos nós hoje tivéssemos como proposta estarmos sempre nos analisando, nos auto compreendendo, nós poderíamos estar não só antecipando as mudanças que já poderíamos já estar fazendo, mas também nos privando de muitas dores, de muito sofrimento, de coisas que muitas vezes, por não querermos assumir a nossa responsabilidade, passamos a culpar os outros, passamos a culpar a Deus, que foi o que Marcos fez em muitos momentos, né? Ele culpou Deus por ter levado a mãe, depois ele culpou Deus por ter levado também o irmão, e não vendo nenhuma forma de lidar com isso, ele acaba também, nesse capítulo 9 provocando a sua própria morte, né? Mas o que eu achei muito bonito nessa sequência de. É difícil falar, achei muito bonito. Eu tô falando só de morte, morte, morte. Eu falei o que eu achei muito bonito. É que num desses momentos em que ele não sabia o que fazer e que ele acabou caindo no sono, também porque estava embriagado, ele tem a visão do pai que chega e conversa com ele. E esse pai conversa com ele justamente falando sobre isso, que Deus não castiga ninguém, que Deus nos educa e que essa forma dele enxergar as coisas é que precisaria ser ajustada. O nosso olhar, muitas vezes, ele está desfocado. Nós olhamos com esse olhar de quem se sente vítima, com esse olhar de quem se sente prejudicado, e aí foi mais uma vez, né, uma demonstração de que nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre temos o amparo da espiritualidade, se nós nos abrirmos para isso. E até depois que ele começa o processo do desencarne, ele também é muito bem amparado, ele é amparado pelo seu mentor, ou sua mentora, eu acho que é, e também pela sua avó, que chega e explica muita coisa para ele. Explica para ele, por exemplo, que ele não precisaria se sentir culpado pela morte da mãe. Ele poderia, sim, se responsabilizar por não ter sido, por não ter contribuído para que o desencarne dela fosse mais suave, mais tranquilo, porque ela desejava muito se despedir dele. Que ele, por exemplo, não precisava se sentir culpado pela morte do irmão, porque a escolha de se colocar à frente para salvá-lo foi do irmão, mas sim que ele tinha que se responsabilizar pela morte do, acho que é Edgar, que foi quem matou o irmão dele, né? Porque ele sim foi um irmão que ele tirou a vida. E ele não entende, não, ele não é meu irmão. Ele é o assassino do meu irmão e ele mereceu. Então, algumas questões ainda não compreendidas, neste momento, essa avó, com todo o amor e carinho, tenta esclarecer para ele. Só que ele ainda não estava pronto para compreender isso tudo. E nós
no decorrer das nossas experiências, de tudo que a vida tem nos oportunizado vivenciar, muitas vezes a gente se nega a utilizar os recursos que já estão ao nosso alcance. Então, eu pensei que era uma pergunta aqui, por isso que eu parei, gente. Não, não é o tema. Aí, o que que acontece? Outro dia eu fiquei pensando, e eu não sei por que que veio dessa forma, mas talvez seja justamente essas intuições, essas coisas que às vezes a gente recebe, né? E eu fiquei pensando, por que que é tão difícil para algumas pessoas, tipo eu, utilizar um GPS, utilizar um, um aplicativo, vamos dizer assim, que nos indica o caminho mais correto? Não é assim? Esses aplicativos, pelo menos é o que me dizem, se eu tiver errado, por favor, me falem, tá? Porque, por exemplo, eu tive uma vez que eu precisava chegar mais cedo na fraternidade e eu peguei o caminho mais congestionado, mais de 1 hora e meia parada para conseguir chegar, me atrasei e tudo mais. Aí duas pessoas me perguntaram, mas por que que você não pesquisou? Por que que você não usou, sei lá, que recursos? E aí eu falei, é mesmo, né? A gente tem recursos e a gente não usa. E o pior é quando você está usando e você não dá voz, ou você, melhor, você não dá ouvido àquilo que está sendo dito. Entre à esquerda, você vai para a direita. Daqui não sei quanto tempo você não sei o quê, e você vai. Eu fiquei pensando que todos nós temos esse aplicativo instalado em nós, mas a gente tem uma resistência muito grande em seguir um caminho que facilitaria muito a nossa vida. E a gente fica perdido, sabe? Perdido assim. E agora? Onde é que eu vou? O que que eu faço? Porque a gente não escuta quem a gente deveria ouvir. Por quê? Estou falando de um aplicativo, mas vamos dizer, ele tem um recurso bem sofisticado. A visão que ele tem é muito diferente da visão que eu tenho. Então, ele consegue ver ali, sei lá, com que extensão, aonde tem engarrafamento, onde tem algum bloqueio, tudo isso ele consegue ver. É como se a gente estivesse pensando, né, na visão que a espiritualidade tem, olhando para a gente, ela indicando para a gente, não vá por ali, e a gente simplesmente vamos, imagina, que isso? Tô vendo, dá para ir por aqui. E aí você vai até o final daquela rua e vê que tem um fechamento, tem um bloqueio, e aí você tem que retornar novamente. Dizer que utilizando esse recurso eu não erraria mais? Não. O que eu estou dizendo é que muitas das dores que nós promovemos em nossa vida, ela está ligada à nossa teimosia, ao nosso orgulho, ao nosso superego e a muitas coisas que não nos deixam ver de uma forma mais clara. Você quer perguntar, Adriana? Pode fazer. É, boa noite. Se a mudança de atitude não apaga o passado, o que ela faz com ele? Podemos dizer que a mudança ressignifica a nossa história?
Ressignificar é uma coisa que você pode escolher se permitir fazer. Mas, na verdade, o que eu fiz está feito e eu não vou mudar. Mas eu posso escolher olhar para aquilo que eu fiz de uma maneira mais branda, mais suave, mais com mais compreensão, com mais compaixão, entendendo que, como todos nós somos imperfeitos, ainda vamos cometer equívocos, ainda vamos falhar e que tá tudo bem dentro desse processo. Ressignificar é se eu não consigo lidar bem olhando para esse erro. Então eu vou dar uma melhorada nele. Sabe assim? É tipo assim, é uma coisa que aconteceu de um modo mais trágico, eu começo a ressignificar olhando pelo um outro lado, talvez um pouco mais suave, né? Um pouco menos dramático. Mas de verdade, quando eu supero uma dificuldade, o meu olhar já tornou aquele episódio, aquela situação, algo até valorizado para mim. Lembra que eu comecei falando que ainda bem que a gente não pode apagar o passado? Porque as coisas que nós vivenciamos, independente de nós as chamarmos boas ou ruins, todas elas são valiosas, todas são lições riquíssimas, porque são elas que nos fazem ser o que somos hoje. E esse aprendizado, ele nunca vai deixar de estar em nós mesmos, nunca vai estar nos acompanhando. E toda vez que eu puder me reportar a ele, talvez não por ter ressignificado, mas talvez por ter entendido o quanto aquilo foi importante, vai fazer toda a diferença, ok? Tem mais? Tem a primeira parte que eu acho que talvez você possa falar um pouquinho mais. Se a mudança de atitude não apaga o passado, o que ela faz com ele? A mudança de atitude te dá a oportunidade de você se libertar do remorso, porque o remorso, até a culpa, são dois sentimentos que te pesam na caminhada. E aí você pode se arrepender de algo, mas você não precisa carregar remorso, você não precisa carregar culpa. Então, quando você consegue olhar para esse passado com mais leveza, com mais entendimento, com essa compreensão, você se dá a oportunidade de se libertar do remorso, da culpa, e você passa a ter condições de se retratar, de se redimir. Essa é a nossa forma de estar utilizando a responsabilidade na nossa ação. Ah, então, errei. Errei, e agora? Ah, então eu sou culpado. Nossa, estou arrependido do que eu fiz. Mas o que que você vai fazer? A partir desse entendimento de que você errou, que você pode ter prejudicado alguém, pode ter ferido alguém, o que vai importar é a ação que você vai ter a partir daí, porque ela sim vai demonstrar que você se responsabilizou. E se responsabilizando, você se liberta do remorso, da culpa, e você segue com esse aprendizado, que vai te tornar mais forte, mais amadurecido, mais competente para lidar com novas experiências que a vida vem a lhe trazer.
Tem mais ainda? Uhum. Por que somos tão resistentes para nos adaptar às mudanças que a gente mesmo acha que são necessárias para nós? Eu acho que a nossa resistência é porque a gente, na teoria, compreende determinadas coisas, mas essa compreensão teórica, ela não nos dá o suporte necessário para que a gente haja de forma, como é que a gente diria? É, co- de forma a atender a esse propósito. Tipo assim, eu sei que eu, por exemplo, para conseguir passar em determinado concurso, eu vou ter que abrir mão de grande parte do meu tempo de lazer, de vida social, para estar me dedicando a isso. Só que, para mim, vida social e lazer ainda tem um peso muito grande. E eu não vou conseguir, mesmo entendendo que seria necessário colocar isso em prática, se para mim isso ainda não é uma verdade. Se eu não entendi ainda o quanto isso é necessário. A grande maioria das vezes a gente está ainda numa fase de convencimento. Eu sei o que é certo, pelo menos eu acho que eu sei. Mas tem que ser mesmo assim? Aí eu fico nessa pergunta. Não teria um outro jeito? Então eu ainda não me convenci. Sabe aquele convencimento de quem escova o dente todo dia? Eu não questiono. Eu já tornei isso um hábito, eu já tornei isso uma verdade para mim. E não tem discussão. Só que determinadas coisas eu ainda estou numa outra fase. Eu ainda não trouxe isso como uma convicção para mim. E não é porque eu não queira, não. É igual fazer dieta, não é assim? A gente começa empolgado e depois não aguenta mais. Por quê? Porque se você parar para pensar, fala assim, nossa, eu estou sofrendo mais do que cuidando de mim. Eu acho que no fundo é assim que a gente pensa, né? Eu estou judiando mais de mim com essa dieta do que me aceitando como eu estou. É porque, de verdade, eu ainda não me convenci. Talvez eu esteja ainda só em alguns aspectos, tipo assim, a roupa que eu quero vestir, o elogio que eu quero receber. Eu ainda não estou naquela fase de que é a minha saúde que depende disso. Porque quando é, a gente dá o jeito. Quando, não, quando alguém está assim, numa situação, não, você nunca mais vai poder comer tal coisa. Ah, nunca mais. Se você entender que realmente isso é uma necessidade, aí fica mais fácil. Mas, como tudo, no início vai ser pesado, né? Ai, agora não. Ah, depois. Mas o convencimento vem também com a disciplina. Aí eu me disciplino e aí aquilo passa a ser algo rotineiro, fica mais leve, né? Tem mais alguma coisa? Eu estou mandando para você, tá? As perguntas inteiras. Quando cometemos um erro que não pode ser consertado diretamente, por exemplo, quando a pessoa afetada não está mais presente ou acessível, como podemos exercer a nossa responsabilidade no presente? Tem uma coisa que a gente sempre precisa lembrar. Quando eu reencarno, o meu compromisso é comigo, não é com o outro, é comigo.
Então, quando eu cometo um erro, eu não estou cometendo o erro com o outro. Eu estou cometendo um erro para comigo. Eu fui, por exemplo, desonesto. O erro está em mim, não está no outro. Então, se eu tivesse que reparar o erro, tendo a possibilidade de reparar para a própria pessoa, ok. Mas se não tiver, o erro ainda é meu. Então, se eu cometi um deslize na questão de honestidade, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a exercer e a mudar o meu comportamento com todos os outros. Porque de nada adiantaria, por exemplo, eu fui desonesta com a Adriana. A Adriana me fez um favor, sei lá, vamos lá, me emprestou uma grana e eu disse para ela que ia pagar, sei lá, num prazo tal, e enrolei, 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 não paguei, não paguei. E quando ela veio falar comigo, eu ainda achei ruim, porque eu falei, nossa, que amiga é essa que não compreende que eu não estou podendo? Eu posso, a partir de um entendimento adquirido, não sei de que forma, muitas são as maneiras da gente mudar o nosso olhar para as nossas próprias atitudes. De repente, eu recebo esse mesmo comportamento de outro, e aí eu percebo que é estar no lugar do outro e desejo mudar. Talvez eu não possa fazer mais esse reparo junto à Adriana, porque a Adriana não quer mais nada que venha de mim, ela não quer nem saber de mim. Mas eu posso começar a, a ter um comportamento mais responsável, mais digno com todos os outros amigos que eu tenho e todos aqueles que eu vier a ter. Então, a nossa avaliação, vamos dizer que a gente seja avaliado, né? Vamos dizer que a gente veio para essa reencarnação para sair daqui melhorado. Ninguém vai chegar lá do outro lado e vai ter alguém apontando o dedo e falar assim: ó, você não pagou a Adriana. Não, tá certo, eu errei com a Adriana. Mas eu me reparei, eu me ajustei com relação a essa minha forma de ser com muitos outros. Sabe aquela, como é que é, que falam? O amor apaga. Ai, esqueci a frase. Um gesto de amor apaga vários gestos de, sei lá, de. É mais ou menos assim. Vocês entenderam o que eu falei? Não. Vou tentar melhorar. É tipo assim, se você erra com um, mas você aprende e este erro faz com que você ajude a muitos outros, é como se na justiça divina eu estivesse fazendo os meus reparos, né? Eu estou quitando, de certa forma, os meus débitos. Pode ser que, por exemplo, a Adriana nunca mais queira saber de mim, mas aí é problema da Adriana, né? Mas o que eu estou falando é que a gente precisa lembrar disso. O compromisso nosso é conosco mesmo. Eu não vim aqui para cuidar da vida do outro. Eu vim aqui para cuidar da minha vida e de me tornar uma pessoa melhor. E dentro disso que a gente está buscando aqui, o que que seria ser uma pessoa melhor? Uma pessoa mais responsável. Responsável por todas as suas ações. E as ações, nem sempre nós vamos estar aptos a realizar com perfeição, porque não somos perfeitos. Ainda temos muita coisa a aprender. Então vamos errar, sim. Vamos nos equivocar. Mas a cada nova oportunidade que eu tenho de perceber que eu agi equivocadamente, a minha responsabilidade é buscar não cometer mais o mesmo erro, não fazer ou não cometer o mesmo deslize.
não não ser mais tão irresponsável. Essa é a nossa proposta, né? Hum, Fala, Adriana. Só quero dizer que se eu estiver do outro lado, eu vou estar querendo isso. Eu quero, vou cobrar a dívida. Se eu não aprender nada com essa espiritualidade até lá, hein? Só colocando Que aqui. coisa, tá vendo? Mas vamos à próxima pergunta. Até que ponto vai a nossa responsabilidade em provar que mudamos? Como acolher a nossa evolução quando as pessoas insistem em nos definir pelos nossos erros passados? O que eu falei antes encaixa também nessa resposta, né? Porque eu não posso achar que eu vou ter algum controle sobre o pensar, o agir, o proceder do outro. Eu só tenho como cuidar daquilo que diz respeito a- a- ao meu pensar, ao meu sentir, ao meu agir. Só, só isso eu posso. E assim mesmo, eu tenho que levar em conta que eu vou estar sentindo, vou estar pensando, sentindo e agindo dentro do entendimento que eu possuo nesse momento, que pode ser que num momento posterior algo modifique, alguma informação me chegue e o meu modo de pensar, meu modo de agir, meu modo vai estar mudado. Então eu não tenho que ficar me preocupando em provar nada para ninguém. Eu vou estar trabalhando as mudanças que eu acredito serem necessárias em mim, não para que o outro veja, mas para que eu entenda que eu estou dentro de um processo evolutivo, que eu estou me melhorando a cada dia, dentro do que eu consigo. Porque o Pai nunca vai exigir de nós algo que nós ainda não temos condição de realizar. Ele nos conhece muito bem, ele nos respeita, ele sabe quem somos, quem estamos nesse momento. Então, ficar querendo convencer o outro de que você já não é mais a mesma pessoa, que você não erra mais daquela forma, isso vai depender do olhar do outro. Ele pode estar até vendo, mas não acreditar. E aí não há nada a ser feito. O importante é que você enxergue que você hoje está indo na direção que você acredita ser a mais correta, que você está buscando reparar algo que você possa ter feito por não saber ter feito melhor. O que significa dizer que ainda não há a certeza de que você está plenamente certo. E está tudo bem. Mais alguma? Temos uma agora, tá? Só essa é a última por enquanto. Com o desencarne da mãe, o personagem é esmagado pelo remorso. Muitas pessoas chegam à casa espírita exatamente com essa dor, de não terem pedido perdão a quem já partiu. Como podemos consolar e instruir alguém nessa situação? É possível reparar um erro e pedir perdão a quem já voltou ao mundo espiritual? Bom, tudo vai depender do que essa pessoa acredita. Nós estamos conversando num grupo de estudo, onde eu acredito que todos aqui presentes, se não são espíritas, pelo menos são simpatizantes da doutrina e entendem que a vida material não se encerra apenas com a morte do corpo físico, ou melhor, estou falando de um modo errado, que a vida do espírito não se encerra apenas com o término da vida material. Isso significa dizer que materialmente essa pessoa pode não mais estar próxima, mas espiritualmente qualquer
vibração positiva que eu possa estar emanando para ela, ela vai sentir, ela vai perceber. Se não de imediato, no momento em que ela estiver aberta para isso. Então, o consolo dessa pessoa é ela, primeiramente, se perdoar. Porque se ela não conseguir se perdoar, ela vai trazer para si uma carga muito dura, muito pesada. E talvez ela não consiga vivenciar as oportunidades que a vida vai trazer para que ela até demonstre que ela já fez algumas mudanças, que ela já está fazendo alguma diferença na lição que ela aprendeu. Porque se eu, por exemplo, perco a oportunidade de, de ter demonstrado meu amor para alguém, a forma de eu demonstrar que eu estou aprendendo essa lição é eu não deixar mais de demonstrar amor para todas as pessoas que comigo ainda estão. Talvez eu não consiga de imediato transmitir esse amor, transmitir esse carinho que eu sentia e que eu não fiz no momento, mas todas as outras pessoas a quem eu puder demonstrar esse meu sentimento vai estar mostrando até para o universo, não seria nem para essa pessoa só, mas para o universo como um todo o quanto eu já estou me permitindo o crescimento, o entendimento dessas leis maiores. O consolo viria justamente de entender que o Pai não nos cobra, não nos castiga, não nos condena. Isso é algo que a gente precisa lembrar. Não importa o erro que eu cometa, não importa como é que a infração, o deslize, não, não importa o que eu faça. O amor do Pai não vai diminuir por mim porque eu fiz algo. Porque Ele sabe, Ele me conhece. E Ele sabe também da capacidade que eu tenho de me transmutar, de me reajustar às suas leis. Eu erro com fulano, mas então, já que eu entendi que aquilo foi um erro, eu não vou errar com ciclano, nem com Beltrano, nem com. Essa é a proposta que eu deveria ter para comigo. E eu enxergando que eu posso ser mais do que aquilo que eu achava, isso para mim já vai ser uma forma de eu estar reparando o meu erro. Isso já vai ser uma forma de eu estar trazendo para mim esse auto-perdão. Então, o que a gente precisa é olhar para as coisas com um pouquinho mais de simplicidade. Nós estamos ainda nesse processo, onde, em muitas situações, ainda é aquela criança rebelde, malcriada, desobediente que está agindo, mas que para muitos outros momentos já existe um adulto maduro, um adulto responsável, atuando também. Eu não sou só uma coisa ou só outra. Eu vou me equivocar enquanto o aprendizado não se firmar. Quando que esse aprendizado termina? Acho que nunca. Acho que nunca. Então a gente precisa começar a olhar para os nossos deslizes, para os nossos erros, entendendo que somos falhos, que somos, eu não queria falar imperfeitos, mas que ainda não somos perfeitos, acho que fica melhor, sei lá, mas que essa não perfeição não nos torna menor do que nenhum dos outros irmãos que temos, principalmente no olhar do nosso Pai, que é o que conta, que é o que importa.
Lembra qual é o maior mandamento que Jesus nos ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se eu acredito de verdade que existe um ser que é esse nosso Criador, que é fonte de bondade eterna, justiça, que Ele já me ama e que eu não preciso batalhar para que Ele olhe para mim e fale: "Ah, agora sim, agora eu tô te vendo, agora eu vou te amar, porque você fez isso certo. Porque se você tivesse errado, sem chance. Não, eu não tenho que fazer nada disso. Só que ele espera também de nós a responsabilidade. Porque qual foi o maior presente que Deus nos deu? Não foi o livre-arbítrio, não foi a liberdade da gente fazer escolhas. Essas escolhas nem sempre vão ser assertivas. Ele sabia disso, que a gente ia errar. Porque se ele não quisesse que a gente errasse, ele fazia a gente tudo robozinho. Todo mundo se trabalha, faz tudo do mesmo jeitinho. Ninguém ia sair fora da caixinha, sabe? Ia ser assim, programado. Mecanicamente, a gente só ia fazer as mesmas coisas. Não é essa a proposta do pai. O pai quer que a gente conquiste esse entendimento, que a gente conquiste essa responsabilidade, podendo ser livre para agir com mais sabedoria, com mais discernimento, com mais consciência. É isso que ele espera. Porque o que que ele quer que a gente faça? Ele quer que quando a gente já tiver melhor, a gente possa ajudar ele na obra. A gente possa ajudá-lo na construção, ser colaboradores. A gente está longe disso ainda? Talvez sim, talvez não, porque tem muitas coisinhas que a gente já faz, que podem parecer pequenas quando a gente vai comparar com uma obra, sei lá, de Chico, de Madre Teresa, Irmã Dulce, de Valdo, tem tantas referências que a gente tem que a gente fala, nossa, eu não estou fazendo nada. Mas não, Deus nos conhece e a responsabilidade que Ele pede para que tenhamos é a responsabilidade de fazer aquilo que já estamos aptos a fazer. Ah, eu ainda não sei perdoar verdadeiramente como Jesus ensinou. Mas dá o perdão que você já sabe. Ah, eu não consigo fazer caridade doando tudo que. Ok, faz do jeito que você consegue. Mas faça o seu melhor. Isso é agir com responsabilidade. É saber se desculpar quando você percebe que fez algo que não foi bom. E se desculpar não verbalmente, só de boca. É se responsabilizar e ver o que que você pode fazer para suavizar, atenuar, ajustar o mal que você tenha causado. Porque, como dizem, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Não basta não só não ferir, mas é preciso aprender a cuidar. Isso é responsabilidade. É eu já fazer aquilo que eu já estou capacitado a fazer. E aprender a trazer isso para um olhar interno, para conosco mesmo. Não se castigando, se punindo, porque, ai, eu não fiz, era para ter feito assim e eu não fiz. Ok, e agora? Não fiz. Ok, lembra? Não dá para pagar, não fiz. Naquele momento eu não fiz. Dá para fazer agora? Dá para resolver de outro jeito? O que que eu posso fazer? Isso é se tornar responsável. É não fingir que não viu o erro. Ou não culpar o outro por aquilo que você fez ou deixou de fazer. Isso é ser responsável. Fala, Adriana. Eu achei que tudo que você falou foi extremamente providencial, mas que você fugiu completamente da pergunta, você fugiu. Fugir? Então Lá repete no a pergunta para eu ver o finalzinho, que eu fiz. lá no finalzinho, ó, como podemos consolar e instruir alguém na situação de ter perdido alguém que já partiu e ele queria pedir perdão?
É possível reparar um erro e pedir perdão a quem já voltou ao mundo espiritual? É porque eu tinha falado que os laços, eles não se rompem. Não sei se eu falei desse jeito. Então, o que que acontece? Quando eu, quando a gente faz uma oração, essa oração ela fica aonde? A gente consegue visualizar para onde vai essa oração? Porque a oração ela traz um conforto para a gente, não traz? Mesmo que eu comece uma oração desesperada, ai meu Deus, onde o Senhor está? Que não ajuda, que não resolve, que eu pedi tanto, o Senhor não me deu. Sabe aquelas orações que a gente primeiro solta tudo, desabafa, e aí depois a gente começa a conversar. Mas eu sei que o senhor anda ocupado, então eu vou te dar outra chance. Quem sabe agora o senhor está entendendo o que que eu preciso. Às vezes a gente vai assim, por caminhos, né, diferentes. Mas será que essa vibração que eu emano numa oração, ela se perde? Porque quando eu faço uma oração, ela vai chegar aonde ela tem que chegar. Então, se existe alguém que eu gostaria muito de estar próximo, de me redimir, de abrir meu coração, a melhor forma de fazer é através de uma oração. Essa oração, ela vai se somar a tantas outras vibrações e vai chegar ao seu destino. Então, eu só preciso acreditar que isso seja possível. Então, eu não só vou trazer um acalento para mim, mas eu também vou proporcionar um bem-estar para aquele que, de alguma forma, mesmo que não identifique o que é, que oração é essa, o que que é que está sentindo, essa boa vibração que vai chegar ao seu destino, ok? Melhorou? Última pergunta. Então, não consolido nunca um aprendizado em 100%? Foi aquele momento em que você está falando que nós estávamos, a gente não era perfeito, não atingiria a perfeição. Então, perfeição só Deus, não é? Porque se a gente falasse assim, não, daqui milhões de anos eu vou ter aprendido tudo o que Deus sabe. E aí eu vou ser um Deus também. Essa possibilidade não existe. Eu posso estar me capacitando, né? Se a gente pensar assim, tipo Jesus, né? Desde quando ele veio, há 2000 anos atrás, e muito mais, ele já era capacitado. Ele parou de aprender, não acrescentou mais nada? Eu acho que não. Eu acho que esse processo evolutivo, ele não tem um término. Mas isso não significa dizer que eu não vou estar já numa fase em que eu esteja realizando 100% em determinadas coisas, não 100% de um 100% que eu não sei nem quanto que é, né? Então, vamos dizer assim, Jesus para ter é, é, conseguido ser o nosso governador do planeta, ele precisou dominar 100% de muita coisa para que essa terra tivesse toda essa formação e tudo que foi planejado nesse contexto. Então, 100% disso ele dominava, mas 100% de tudo? Não, 100% de uma informação. Se a gente pensar nós mesmos, se a gente estuda uma coisa hoje e se atualiza no máximo, né, das novas descobertas, tudo que a ciência trouxe. Se eu parar, sei lá, acho que até menos hoje, as informações são tão rápidas, 1 ano sem estudar, baseado só naquilo que eu aprendi, eu não vou estar perdendo coisa? Vai ter mais coisas que já descobriram e que eu não me atualizei se eu parar. Então, esse 100% aí,
Depende de eu estar sempre me atualizando, me reciclando, porque ah, é difícil dizer quantos conhecimentos existem, né? A gente consegue, dentro do que a nossa visão humana nos dá, enumerar alguns conhecimentos, né? Ah, eu domino matemática, eu domino, sei lá, em biologia, eu domino geografia, sei lá. Mas qualquer uma dessas áreas estão sujeitas a evolução, a mudanças. Então, esse aprendizado de 100%, eu acho que é um meio ilusório, mas eu vou estar apto a fazer muito com o aprendizado que eu já tiver conquistado. Porque, muito embora eu não tenha 100% de nada, o 0,01 que eu tenho hoje, o mais importante é se esse 0,01 que eu tenho, eu coloco em prática. Isso é muito mais importante, porque se esse pouco que eu aprendi eu não exercito, eu não utilizo, ele de nada vale. A gente, por exemplo, demora para enxergar que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós nos permitimos nos envolver. Eu sou responsável pelos meus relacionamentos, eu sou responsável pela minha saúde, eu sou responsável pelo meu trabalho, eu sou responsável pelas minhas amizades, eu sou responsável pelo trânsito, eu sou responsável por tudo aquilo que eu me coloco. Aí eu pergunto, em cada um desses campos, eu atuo da minha melhor forma? Porque, por exemplo, dentro do meu lar, eu adoraria que na minha casa só tivessem pessoas equilibradas, harmoniosas, alegres. Se eu sou responsável por isso também, será que eu estou contribuindo com a minha harmonia, com a minha alegria? Não sei. Ah, no meu trabalho. Ah, eu gostaria que as coisas fluíssem melhor, que as pessoas fossem mais prestativas, tivessem mais compromisso com o trabalho. Ok. A sua responsabilidade te mostra que você é assim, que você contribui, que você é comprometido. A gente precisa ter esse olhar. Os meus relacionamentos, né? Ah, eu acho até que eu sou perfeito, né? Eu faço tudo certinho. Nossa, eu sei ouvir, eu tenho paciência, eu sou compreensivo, tolerante, eu sou tudo isso. Essa é a minha responsabilidade de fazer o meu melhor. Então, em todos os campos de atuação nossa, nós vamos estar mostrando como é que está a nossa responsabilidade dos nossos atos. Porque se eu não sei ser, por exemplo, gentil com alguém, é de minha responsabilidade se as pessoas não são comigo. Não dizem que gentileza gera gentileza? Então, se eu não sei ser gentil, como que eu posso esperar que sejam comigo? Se eu não sou paciente, se eu não sou tolerante. Então, a nossa responsabilidade, ela
ela é de nós para com os outros, no sentido de estar reconhecendo que eu estou fazendo o meu melhor, eu estou doando do meu melhor, que pode até não agradar a ninguém, mas não tem problema nenhum. O meu jeito de ser pode não agradar a ninguém, mas é verdadeiro que eu estou fazendo o meu melhor. Não porque eu tenha que responder pelas minhas ações, porque isso eu vou responder, isso é lei, ação e reação, não tem jeito, não é? Lei divina. Mas a questão não é o que eu vou receber, as consequências das minhas ações, mas é eu, de vontade própria, olhar para as minhas ações e ver se eu as aprovo. Eu estou me responsabilizando pelo que eu estou construindo, porque as minhas escolhas, as minhas atitudes, elas vão me trazer um resultado. E eu tenho que ser responsável também para acolher esse resultado. Eu não posso me surpreender. Nossa, por que que isso está chegando para mim? Por que que aconteceu de eu ficar com uma gastrite? Será que eu comi alguma coisa que não devia? Será que eu não estou cuidando direito da minha alimentação? Eu preciso começar a me perguntar, antes de sair culpando, antes de achar que eu estou sendo castigado. Como é que estão sendo as minhas ações? E se eu estiver querendo realmente assumir a responsabilidade, é eu olhar para isso tudo e enxergar nisso a oportunidade do aprendizado. Bom, se chegou, significa que eu estou pronto para vivenciar essa experiência. Nunca sozinho, nunca. Isso é tão bom da gente lembrar. A gente vai passar por dificuldades, isso é fato, mas ninguém precisa passar sozinho. E ainda que eu não veja ninguém ao meu redor me estendendo a mão, eu só preciso lembrar: tem alguém que eu não estou vendo, mas que não fecha os olhos, que não me desampara e que vai estar comigo. E eu posso confiar. É isso que nos torna capazes de nos responsabilizar pelas coisas que já podemos fazer, sem querer acertar, sempre. É lógico que a gente não faz querendo errar, mas eu errei, tá? Vou aprender a fazer de outro jeito. E é isso, ok? Tudo bem, gente? Eu tinha deixado um monte de frases bonitas aqui, sabe, que eu copiei. Mas eu nunca acho. Eu não sei o que que acontece, que eu anoto, parece que fica tudo perdido aqui. Mas, ó, essa aqui eu acho que é legal, ó. O arrependimento nos liberta do remorso, mas a reparação nos liberta do erro. Legal, né? Precisa comentar? Não, vocês vão pensando depois, né? Quer ver? Tinha um aqui que eu queria muito lembrar, mas eu não sei onde está. Aqui, ó. Essa está na questão 642 do Livro dos Espíritos. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Quer que eu leia de novo? Precisa não, né? Lê? Olha lá.
É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então, somos responsáveis pelo que fazemos, pelo que deixamos de fazer, e somos responsáveis também pela maneira como recebemos e aceitamos o que a vida traz para gente. Ok? Tudo bem? Meu apoio quer fazer a oração para encerrar? Se tiver alguma coisa para colocar, também fica à vontade, Léo. Eu Não, tá agradeço aqui, de né? todo o Fomos coração. tão bem explanados nessa noite, nada a complementar. Então, eu convido a todos que a gente possa se unir nesse momento, agradecer ao nosso Pai Celestial, agradecer a espiritualidade dessa casa que nos assiste em todos os momentos, mesmo quando a gente não os lembra de o procurar, que a gente possa fortalecer a nossa fé de que existe um Pai, existe um filho, existe uma mãe, existe um irmão que está sempre ao nosso lado, né? Eu me refiro ao nosso Pai, ao Mestre Jesus, nossa Mãe Maria e nosso grande patrono, Dr. Bezerra, que estão sempre nos aparando, rezando por todos nós, nos incentivando a nos tornar pessoas cada dia melhores. Então, agradecemos a esse carinho imenso dessa espiritualidade que está sempre ao nosso lado. Agradecer a esta noite a Roseli, que foi a nossa palestrante, que trouxe palavras que nos vão fazer pensar por um longo tempo em como agir com aqueles que já partiram, com aqueles que estão ao nosso lado, para que tenhamos ciência que, apesar de não conseguirmos mudar o nosso passado, né, a gente pode sempre trabalhar o nosso presente para que o nosso futuro seja diferente. Lembrar dos nossos irmãos que estão agora em momento de sofrimento, que a gente possa sempre pedir ao nosso Pai que esteja ao lado deles, seja aqueles que estão em situação de rua, aqueles que estão desamparados, aqueles que estão tristes porque perderam um ente querido, como o nosso personagem principal. Enfim, por todos aqueles que se sentem remorsados, que se sentem culpados, que todos possam entender que a misericórdia é para todos, mas que também temos as nossas responsabilidades. Então, eu peço ao nosso pai, à nossa mãe, ao nosso irmão, ao nosso patrono, que nos abençoe nessa noite, nos dê uma noite reconfortadora, refortalecedora, que possamos cada dia mais caminhar na certeza de que poderemos, se escolhermos, ser pessoas melhores para com nós mesmos, para o nosso próximo e para com a sociedade. Que assim seja.